Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal, hoje com um cenário um pouquinho diferente. Não tô em casa, tô na rua, tô no campus da PUC-RS, aqui em Porto Alegre, zona norte da cidade, para falar um pouco com vocês sobre o julgamento do núcleo 4 da trama golpista, onde foram então indicados para serem denunciados, condenados, melhor dizendo, mais 7 réus do núcleo da desinformação da trama golpista. Bom, não esquece de deixar teu like, compartilhar, ativar o sininho, gostei, então compartilhar com todos os teus amigos, os familiares, para esse vídeo chegar para mais pessoas que querem então aprender sobre política ou até se informar mais sobre a política nacional, estadual aqui do Rio Grande do Sul e também da cidade de Porto Alegre. Bom, nada mais havendo a tratar, vamos direto então às informações sobre essa ação então que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de todos os 7 réus acusados de participarem de diversas desinformações a respeito da urna eletrônica durante, então, ou melhor dizendo, após o processo das eleições de 2022, depois do presidente Lula ser eleito pela terceira vez presidente da República. Eles também promoveram alguns ataques contra chefes das Forças Armadas Brasileiras que foram contrários à trama golpista de 2022. Essa sentença condenatória foi defendida pelo PGR Paulo Gonet durante essa sustentação oral na sessão então de julgamento desses 7 réus que começou nessa terça-feira. Inclusive as sessões elas analisam a denúncia que foi feita contra os escalões, melhor dizendo, escalões inferiores da tentativa de golpe de Estado que começaram então, como eu falei, hoje no Supremo Tribunal Federal, presidida pelo ministro Flávio Dino. São então como réus, esses 7 réus da desinformação, vou citar aqui para vocês, separei, pegar minha colinha também para trazer nomes e cargos também, ou até ex-cargos que eles ocupavam durante a trama golpista. Bom, são os 7 réus: Ailton Barros, major expulso do Exército; Ângelo de Nicole, major da reserva do Exército; Giancarlo Gomes Rodrigues, que ainda é sargento do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Reginaldo Vieira de Abril, coronel do Exército; Marcelo Bormevê, que é a Polícia Federal; e Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado então pelo PL para fazer então uma possível apuração dos votos, ou até identificar também, de acordo com eles mesmos, uma possível fraude nas eleições de 2022, o que depois foi comprovado que não houve nenhuma fraude. Bom, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, chegou até a rebater algumas das principais críticas das defesas dos réus pelas acusações feitas também então pela PGR sobre a trama golpista. Um dos pontos que ele trouxe, que ele chegou a levantar também pelos próprios advogados que ele chegou a rebater, foi a distância então desse tempo entre a atitude de alguns dos enunciados com os atos definitivos da tentativa de golpe de Estado. O PGR disse que os acusados até atuaram no campo da, como ele citou, entre aspas, a guerra informacional, por disseminar diversas fake news e alguma desconfiança também do processo legal de apuração dos votos que é feito no Brasil desde a década de 90. Depois, essa vitória então do presidente Lula pela terceira vez como presidente da República, os réus teriam até incentivado a narrativa falsa de que as urnas foram fraudadas então e de que deveria ser buscado outra alternativa. A defesa do major da reserva Ângelo de Nicole pediu a absolvição do réu com um argumento, dizendo que a parte das alegações feitas pela PGR contra o acusado tem algumas provas que não estão no processo. Inclusive, essas seriam algumas conversas de WhatsApp que foram obtidas com outras buscas, contra o assessor, o ex-assessor, melhor dizendo, Flávio Peregrino, que era auxiliar do general Braga Neto. A operação contra ele chegou a acontecer em dezembro então, do ano passado, após o indiciamento dos réus da trama golpista e também os achados da Polícia Federal que não até foram incluídos nesse processo. Para a PGR, mesmo que não esteja incluso no processo, as provas elas são um elemento de convicção, que dão então mais certeza de que eles estavam envolvidos nessa trama golpista. E as condutas foram criminosas, dando eles então a uma atitude não isolada desses casos. Já o ministro do STF, Alexandre de Moraes, antecipou que, como foi dito pela defesa, as provas citadas pela PGR não estão no processo. Então elas não devem ser levadas em consideração porque elas não estão nessa forma legal de analisar ou até julgar
os 7 réus dessa cadeia de desinformação. A defesa de Ailton Barros diz que a acusação de difundir, então, alguns ataques contra os chefes das Forças Armadas não fazem sentido na acusação da PGR. Ele chegou a negar que o militar expulso do Exército hoje, tenha espalhado ataques contra oficiais ou generais também, além de algumas mensagens encaminhadas ao ex-ministro Walter Braga Neto. O advogado Melilo Nascimento, que defende, então, Carlos Rocha, que foi, então, um dos idealizadores e presidentes, fundadores do Instituto Voto Legal, disse que foi feito um acordo, dizendo com um contrato firmado com o PL, que previa até uma parceria construtiva com a Justiça Federal Eleitoral do Brasil. Ele disse que a representação contra o resultado das eleições de 2022 foi apresentada pelo PL e que Carlos Rocha não tem relação nenhuma com a decisão da política do partido para tentar reverter o resultado das eleições. Ele apenas fez a apuração dos votos, fez a validação, então, e chegou a entregar para o PL esse material. Carlos Rocha chegou a participar, então, da criação dessas urnas eletrônicas com a Justiça Eleitoral na década de 90. Por causa desse trabalho, ele se diz ser o idealizador do projeto do sistema eletrônico de votação no Brasil. Em resposta a isso, a ministra Carmen Lúcia, ela disse que a urna não é de alguém que possa se dizer dono. Ela é um projeto, então, que foi feito por várias pessoas e que ela é um instrumento legal utilizado na política brasileira para contar os votos. Ela também negou que o Tribunal Superior Eleitoral tenha cogitado imprimir os votos das urnas também, como foi citado em diversas ocasiões, o voto impresso, auditável. Esse primeiro dia de julgamento do núcleo da desinformação da trama golpista se dedicou a algumas leituras, então, de relatórios. O próprio ministro Alexandre de Moraes leu alguns relatórios e também as tentações de defesa e também da Procuradoria-Geral da República. A PGR teve 2 horas para poder se manifestar e expor, então, as suas denúncias de por que, então, deveria condenar mais 7 réus na trama golpista, esses 7 ligados a fake news, desinformações das urnas eletrônicas. A defesa também chegou até a pedir a absolvição dos seus réus perante, então, esses argumentos que eu já trouxe aqui no vídeo. A sessão dessa terça-feira foi diferente dos demais julgamentos do STF, diferente daqueles, então, que condenaram Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O plenário da primeira turma ficou um pouco mais esvaziado, não eram tantas figuras conhecidas como as julgadas no julgamento do Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. Teve então menos jornalistas e menos integrantes de gabinetes de ministros participando dessa sessão de julgamento. A estrutura também da segurança foi um pouco menor, até porque não teve tanta visibilidade um evento como esse, em comparação com os próprios dias de julgamentos do ex-presidente Bolsonaro, o que também dá para levar em consideração, porque foi um ex-presidente da República sendo julgado e esses são oficiais ou ex-oficiais do Exército, o que não chama tanta atenção, então, do público, de assessores parlamentares também, para um efeito como esse. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, agora há cerca de 8 minutos mais ou menos. A ideia é retomar então com esses vídeos diários ou semanais também, com informações da política nacional, gaúcha e porto-alegrense também, para, claro, trazer informação, uma análise de tudo que está acontecendo no cenário brasileiro. Se tu gostou, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes também. É isso, até mais, tchau, tchau!